Cardoso Júnior. Muito obrigado, presidente. Deputado NVR, que preside a sessão dessa audiência pública. Deputado Júlio César, nosso presidente da CFT, caros colegas parlamentares, todos que nos acompanham através das redes sociais, através da transmissão ao vivo desta sessão. Quero agradecer a presença dos professores, hoje Guilherme e Patrícia, que fizeram aqui um esclarecimento muito importante na questão da inflação. Mas eu reforço, presidente, que o tema é muito amplo. É um tema que, de tão amplo, nós temos que ter o cuidado para não sermos genéricos demais por conta da fundamentabilidade desse tema. E, nesse quesito, eu queria, primeiramente, lamentar a ausência de membros do Ministério da Economia e do Banco Central, não para que pudessem chegar aqui para disputar numa briga, numa confusão, que naturalmente, pelos ânimos mais aquecidos, acaba acontecendo, mas que pudesse participar da discussão e esclarecer temas necessários à população brasileira, a esta casa que trabalha focada numa legislação que beneficie e melhoria na qualidade de vida da população. E essa é a nossa grande luta. Nós precisamos ter alinhamentos com aqueles que praticam, que executam essa política, essa legislação que nós decidimos nesta casa. Portanto, lamento mesmo a ausência do Ministério da Economia, dos seus representantes, para ajudar nas discussões. Mas eu queria separar aqui em 3 partes muito rápidas, presidente, na minha visão, a respeito dos temas, para que possamos deixar uma pergunta para os palestrantes. Primeiro, comentar que a questão da política de preço de combustíveis no país, ela começou no governo, ela vem há muitos anos, ela foi alterada de forma muito significativa no governo da presidente Dilma, que liberou o preço dos combustíveis para serem atrelados ao dólar. E no momento em que o dólar estava 1,50, 1,20, o dólar caiu muito depois talvez na época do segundo governo da então presidente Dilma, antes do presidente Temer assumir, o dólar caiu muito nesse período, depois subiu de novo, mas por essa queda, os preços dos combustíveis sofreram pouco o efeito da variação da alta do dólar. Errado ou não, mas é essa política que lá atrás que causa hoje esse impacto estarrecedor da alta dos preços dos combustíveis também, porque é estritamente ligado ao preço do barril do petróleo. O barril do petróleo ele não é cotado em real, ele é cotado em dólar. Subiu o preço do barril em dólar, subiu a taxa de dólar para cada real, ou taxa de quantos reais para cada dólar, sobe tudo. E é o que está acontecendo. A razão exclusiva para essa alta de preço de combustível no Brasil é porque o dólar está muito caro. O dólar nunca esteve a 5,40, 5,50, como nós estamos vendo aí. Então, isso é uma questão que eu deixo para os professores nos esclarecerem, porque eu vi que a pergunta do professor Júlio César, do deputado extremamente brilhante nessa casa, em relação ao preço do etanol, que não subiu que subiu mais até, mas eu entendo, deputado, que o fato dos insumos da produção do álcool, dos fertilizantes que são necessários à produção da cana, o combustível, o diesel necessário para a logística, para a movimentação dessa carga, chega, talvez, não sou especialista nisso, mas pelo meu conhecimento da indústria, chega a quase 10%, se não passa um pouco, do custo da produção do álcool. E o diesel subiu do tanto que subiu, os insumos, os fertilizantes subiram o tanto que subiram, não há como o etanol e o açúcar, consequentemente, serem hoje, vamos dizer assim, corretores do preço do combustível, o preço da gasolina, pela mistura que nós temos. O álcool fica mais caro em função disso. E aí, entrando no segundo ponto, de fato, a nossa indústria nacional sofre um processo que é reflexo também do movimento internacional. Nós tivemos uma freada na indústria mundial. E a indústria brasileira já não está tão forte. Nós já não temos uma política industrial há muitos anos que conseguisse recuperar a participação da indústria na nossa economia. Então,
Tanto que o agronegócio explodiu de participação na economia, serviços, a indústria caiu muito. Por favor, deputado. Já está para concluir. E como presidente da Frente Parlamentar da Indústria, é o que me preocupa que nós demos estímulos ao consumo das famílias, através dos programas sociais emergenciais, e não demos qualquer estímulo à recuperação das indústrias no Brasil. E, com isso, não há como segurar os preços quando as demandas explodem, como está acontecendo agora pós-pandemia. E um exemplo disso, presidente, para encerrar e para deixar essa pergunta para os professores Patrícia e Guilherme, é que nós vimos o fato da pandemia causar a necessidade de imensos recursos aplicados na saúde. Foram quase, nós gastamos o que economizamos na reforma da Previdência, gastamos na pandemia em estímulos econômicos, mas especialmente na área da saúde, em repasses aos estados e municípios. O valor dos insumos médicos, o valor dos medicamentos que subiram mais de 1000%, o valor dos equipamentos de saúde, os tais respiradores que subiram de forma estrondosa, mas, ao mesmo tempo, outros equipamentos, e todos subiram, mostram que esse descasamento entre oferta e demanda é um fator causador dessa inflação terrível, mas nós precisamos aqui atuar com ações práticas. E eu pergunto à professora Patrícia e ao professor Guilherme o que eles entendem que hoje pode promover a redução da taxa do dólar, exceto o cenário institucional, o que pode promover no país, de forma macroeconômica, a redução da taxa do dólar para beneficiar a redução da inflação. Obrigado, deputado. Eu quero só ressaltar, antes de passar para os nossos convidados, sobre a falta aqui dos policymakers. Afinal de contas, o Banco Central é responsável pelo debate da inflação, o Ministério da Economia, e